Oi gente, tudo bem? Eu sou Eunice Prim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. Capítulo 1. O que você preferiria ser? E a gente terminou com o Gary contando que ele teria que perdoar quem estava atacando porque ele não poderia ir para casa sem eles. Então a gente começa aqui com a Purchá. É isso aí, querido irmão. Como você os vê ou pensa a respeito deles vai determinar como pensa a seu próprio respeito. E, em última instância, o que você acredita ser, corpo ou espírito? E o que você preferiria ser? Algo temporário que está destinado a morrer ou algo permanente que não pode morrer? E a experiência que terá será determinada pela maneira como você pensa a respeito dos outros. Como J o aconselha no curso, nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. E o Gary. E perdoando o que quer que apareça, além de qualquer uma das memórias ou pensamentos do passado que vierem à minha mente, estarei livre disso. Mas é um determinado tipo de perdão que J usou que realmente não é compreendido pela maioria das pessoas. E o Arten. O tipo de perdão do qual estamos falando, que desfaz seu ego, vai permitir que você permaneça na condição do presente infinito. O passado e o futuro serão perdoados. E, como o curso diz, e tendo sido perdoado, ele desaparece. E o Gary. Ei, espere, ainda não liguei o gravador. A gente vai dar uma pausa só para contar o quadrinho aqui, ó. O tipo de perdão do qual estamos falando, que desfaz seu ego, vai permitir que você permaneça na condição do presente infinito. Ou seja, gente, acabou o quadrinho, mas eu vou falar, o perdão aqui não é o perdão comum quando a gente fala no mundo. Ah, eu perdoo fulano porque eu sou bom e ele é mau, então eu sou bom, né? Sou melhor do que ele, então eu perdoo. Isso é um perdão do ego. Mas o perdão aqui é um perdão profundo, é um perdão verdadeiro, é o perdão da unidade, onde nós estamos no céu e a gente sabe que isso aqui não é real, nada disso aconteceu. E eu e você somos um, então quando eu perdoo você, perdoo o outro, eu estou perdoando a mim mesmo, porque eu sei que isso nunca aconteceu. Então esse é o perdão verdadeiro. E o Gary volta aqui, né? Ei, espere, ainda não liguei o gravador. E o Arten, não se preocupe com isso. Não queremos que grave dessa vez. Pode tomar notas, como já começou a fazer. E você tem uma memória excelente. Além disso, você consegue nos ouvir muito bem agora quando falamos com você entre as visitas. Ou lhe mostramos as palavras de forma visível quando está com os olhos fechados. Assim, vamos corrigi-lo se você cometer algum engano na escrita que seja importante corrigir. E o Gary? Sei lá, cara, parece mais difícil do que estou acostumado a fazer. Quero dizer, acrescento minha narração e notas aos livros e as identifico como minhas contando às pessoas o que estava acontecendo em minha vida. Transmito muitas experiências pessoais dessa forma, mas tem sido muito útil poder digitar as conversas reais a partir das fitas. Agora você está me dizendo que não posso fazer isso. E é puxar. Então estamos lhe dizendo que você não precisa fazer isso. Vai dar certo, você vai ver. E o Gary, por que não usar fitas? E é puxar simples, por causa da sua decisão de continuar com esse trabalho. Isso significa que haverá mais livros. Assim, vamos deixar de lado quaisquer perguntas que as pessoas possam fazer sobre fitas. Você pode fazer o trabalho sem elas agora, e as pessoas deveriam se concentrar no que temos a dizer, não em coisas superficiais, como se nós somos reais, ou as fitas quando estamos tentando ensiná-las o tempo todo que nada é real, exceto por Deus, incluindo elas mesmas. Você também tem feito um bom trabalho quando responde às perguntas. As pessoas têm feito perguntas sobre mim, você e Arten por anos, e você respondeu a todas elas, de forma que o aconselhamos a fazer. Nota: desde que a primeira série de visitas terminou no final de 2001, tenho conseguido ouvir Arten e puxar falando comigo, como o Espírito Santo. Embora essa forma de comunicação nem sempre tenha sido como a maioria das pessoas pensam. Apesar de eu ter ouvido com frequência uma voz audível na maior parte das vezes, a comunicação assumiu outra forma, especialmente depois do meu segundo livro. Com os olhos fechados, mas ainda desperto, sentado ou deitado na cama logo antes de dormir ou logo após acordar, vejo palavras como se estivesse lendo
estivesse lendo um livro. Essa está entre uma das mais claras formas de mensagens recebidas através de inspiração, às quais tive acesso até hoje. Voltando, o Arten. Não há nada errado em responder perguntas, e não há nada defensivo sobre isso também. Você apenas está dando uma informação para corrigir informações equivocadas. Não é engraçado que algumas pessoas pensem que está tudo certo em atacar você na forma de perguntas que na verdade são afirmações, que o acusam de ser um mentiroso sem nenhuma evidência. E, no entanto, de alguma forma, elas querem fazer com que pareça haver algo errado com você quando as responde. Como é conveniente para elas? A verdade é que no nível da forma, se você não expuser sua experiência às pessoas, elas simplesmente vão inventar suas próprias respostas. Existe outra razão pela qual aconselhamos a responder as perguntas. Daqui a 40 ou 50 anos, quando os estudiosos examinarem as questões de hoje com menos emoção do que muitas pessoas demonstram agora, eles verão que você tinha respostas para essas perguntas e, em geral, respostas muito boas. E a puxar, você se tornou um professor amplamente conhecido ao redor do mundo durante os últimos poucos anos. Por que não nos conta, como uma revisão para seus leitores, alguns dos pontos principais que Jota estava ensinando há 2000 anos e ainda está ensinando em um curso em milagres, que o mundo não entendeu naquela época, exceto por alguns poucos, e que ainda não entende hoje, exceto por alguns poucos? E o Gary: certo, mas vou tentar ser breve porque tenho algumas perguntas para vocês. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que existe apenas duas coisas e que só uma delas é real. O que é real é Deus, ou o céu, ou sua fonte, ou casa, ou realidade, ou seja lá como queira chamar isso. Mas, não importando do que chamamos, é perfeito. Tanto a Bíblia quanto um curso em milagres dizem: Deus é perfeito amor. Agora, esse perfeito amor não se desloca, nem muda. Ele é a absoluta quietude. Se ele estivesse se deslocando ou mudando, estaria evoluindo. E se estivesse evoluindo, não seria perfeito. Mas a realidade já é perfeita. Ela não tem que se aperfeiçoar. E isso é a realidade de todos. Esse amor perfeito não pode ser ensinado ou explicado, mas pode ser experimentado, mesmo quando parecemos estar aqui em um corpo. Agora, se Deus é perfeito amor... Vou voltar só essa última frase, gente, porque ela é incrível. E olhem só, a gente não precisa perder nada para a gente ser tudo. Olha aqui, ó. Mas a realidade já é perfeita, ela não tem que se aperfeiçoar. E isso é a realidade de todos. Esse amor perfeito não pode ser ensinado ou explicado, mas pode ser experimentado, mesmo quando parecemos estar aqui em um corpo. Agora, se Deus é perfeito amor, então tudo o que ele saberia fazer seria amar. Se soubesse como fazer alguma outra coisa, não seria perfeito amor, não é? Esse é um ponto importante quando se trata de entender a natureza não dualista do curso. Mas aí existe essa outra coisa que pensa estar aqui. Ela não está realmente aqui, mas pensa que está. Essa coisa pensa que se separou da sua fonte e assumiu uma identidade individual por conta própria. Vamos chamá-la de ego. E o ego é inconsciente em sua maior parte. Ele está sob a superfície. Vemos apenas uma pequena parte dele com a mente consciente, e a maior parte dele está oculta para nós. É na parte que está oculta, existe essa culpa tremenda em relação a termos aparentemente nos separado de Deus. É isso que você poderia chamar de pecado original. Não que realmente exista qualquer pecado, mas isso é a ideia de ser separado. Isso faz a consciência, porque para ter consciência você precisa ter mais de uma coisa, um sujeito e um objeto. Então você tem alguma outra coisa sobre a qual estar consciente. Na realidade, não há sujeito ou objeto, apenas a perfeita unicidade. Assim, para resumir a história,
Você não tem que lutar para ser o que já é. O você real já é perfeito e imutável. Tudo o que é necessário é desfazer o falso você, que pensa ter se separado da sua fonte, o falso você que acredita ser culpado. E a puxar. E se Deus é puro, absoluto e perfeito amor, então como poderia haver esse pensamento de separação para início de conversa? E o Gary, essa é uma pegadinha. Um curso em milagres está ensinando que a plena consciência da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. Em outras palavras, a separação é uma ilusão, um sonho, uma projeção de um universo de tempo e espaço. A resposta para essa ilusão não pode ser encontrada por conta própria, apenas com o nosso intelecto, que é o que o ego usa com frequência para nos manter aparentemente presos aqui. A separação é uma falsa experiência. A resposta real à separação é substituí-la pela verdadeira experiência, que é a consciência da perfeita unicidade com Deus. Nessa condição, você não é mais um ser separado, mas um com toda a criação. E essa experiência é a resposta ao que chamamos de vida. De fato, nessa experiência não existem perguntas, apenas a resposta. Então você volta aqui temporariamente para a falsa experiência de separação. E não é que estava sonhando com as perguntas? Isso acontece porque as perguntas não existem na realidade. Essa realidade é a experiência do perfeito amor, que é um com nossa fonte e se torna nossa realidade permanente tão logo deixemos o corpo de lado pela última vez. E a gente vai no próximo com uma pergunta da Puxá, mas a gente vai parar por aqui. Ela falando, certo, irmão, mas eu não vou contar a pergunta. É isso aí, gente. Continuamos nas cenas dos próximos capítulos, que vai ser fantástico.